É hora de mais um jogo rápido dentro do Softex Experience 2025 e esse é um momento muito especial porque vamos estar conversando com Daniel Almeida Filho, secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI. Mas mais do que isso, também é um neurocientista e isso é uma oportunidade rara para a gente conversar sobre TI de um outro ângulo, né? O que a gente tem vivenciado hoje é uma expansão extraordinária da inteligência artificial. E eu acho que o Daniel está mais do que qualificado para nos explicar se essa expansão representa o que em termos de impacto para o ser humano normal. Bom, primeiro, muito obrigado aqui pelo convite, Mário. É um prazer estar aqui nesse evento maravilhoso. Enfim, eu posso falar que a gente está assim, vivendo um chamado hype, né, da inteligência artificial. Todo mundo fala de inteligência artificial. Se você pega um Instagram da vida e você passa assim, e tudo a nova inteligência artificial faz isso, a inteligência artificial agora faz aquilo outro, etc. E a gente fica meio assustado com essas questões. Nosso cérebro, né, ele não está muito bem preparado nem para esse tipo de tecnologia, nem para a velocidade com que as tecnologias estão sendo desenvolvidas atualmente. Quando eu dou aula, eu gosto de dar um exemplo assim. Se você tivesse uma máquina do tempo, você sequestrasse alguém na Londres lá de 1600, colocasse em 1700, 100 anos depois, a pessoa ia estar vivendo mais ou menos a mesma cultura, mesma religião, mesmo tipo de roupa, mesma estrutura familiar, tudo igual. Agora você pega uma pessoa e sequestra em 1925 e larga em 2025. 100 anos do mesmo jeito, só que a pessoa parece estar em outro planeta, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, ele está avançando numa velocidade que não é compatível com a nossa capacidade de apreender e de entender todo esse desenvolvimento. Toda a tecnologia, através da história da humanidade, ela modifica a forma como a sociedade se organiza. Você tem ali, por exemplo, uma das eras da humanidade, a era da Pedra Lascada, se você olhar, pedra lascada é uma tecnologia, né? Ou seja, é uma tecnologia que lhe permite caçar com maior eficiência, você cortar tecidos para poder fazer, inclusive, agasalhos, etc., para você se proteger do frio, etc. Então, assim, isso modificou a forma como a sociedade se organiza. E essas tecnologias estão cada vez mais rápidas, né? Modificando a forma como a gente se relaciona entre a gente e com o meio ambiente em geral. Hoje em dia, você chega num evento desse, você pergunta quem está sem celular, ninguém levanta a mão, né? Isso era totalmente diferente há 20 anos atrás. E o que é que acontece? A gente está agora colocando uma nova tecnologia no meio da sociedade, né? E que essa tecnologia, ela, de uma certa forma, substitui um pouco as nossas capacidades cognitivas. A gente já vem tendo experiências aqui e ali sobre essas questões. Você pegar uma pessoa acima de 35 anos, por aí, ela vai lembrar, às vezes, talvez, de um telefone de um amigo da infância, mas não lembra, às vezes, do telefone da esposa ou do marido, né? Por quê? Porque a gente terceirizou a função cognitiva da memória em relação a coisas específicas para o telefone, né? Para o telefone celular. Mesma coisa na navegação. Hoje em dia, ninguém para pensar, será que eu vou pegar agora muito trânsito pela rua tal? Deixa eu mudar um pouquinho o caminho e ir pela outra rua. Não, você entra no carro, liga o GPS e vai embora. Então, a gente tem terceirizado aos poucos funções cognitivas para alguns aparelhos tecnológicos. A gente já terceirizou nossas funções motoras, principalmente no âmbito produtivo, para automação. E agora a gente está chegando num ponto em que a inteligência artificial tem o potencial de suplantar a nossa inteligência. Como é que o que é que vai acontecer com o nosso cérebro em relação a isso? É uma coisa que a gente precisa estar atento, porque toda a tecnologia, ela é uma ferramenta, e a ferramenta ela pode ser utilizada para o bem e para o mal. O nosso governo federal, quando lançou o plano de IA para o bem de todos no ano passado, a gente colocou um valor bem claro o que o governo federal quer fazer desenvolvimento de IA. Tem escrito lá, DBIA, Plano Brasileiro de Inteligência Artificial para o bem de todos. Então a gente declarou e alto bom som, com toda a clareza do mundo, de que o governo federal quer fomentar o desenvolvimento de IA, 23 bilhões de reais nos próximos 5 anos, com um propósito específico de utilizar essa ferramenta para o bem das pessoas, para o bem da humanidade.
Então tem muito mais coisa que eu poderia falar, mas como é jogo rápido, eu tô... É um universo à parte, né? Assim, tem muitas coisas que a gente precisa ainda estar atento, mas que a gente está pensando nas melhores formas de garantir que a IA seja aplicada, que a gente também não pode deixar de aplicar, porque senão a gente fica atrasado em relação ao resto do mundo, mas a gente controlar ou pelo menos diminuir os potenciais danos que ela possa causar na humanidade também. Agora, Daniel, só para finalizar, agradecendo aí a aula, inclusive, né? Porque é uma perspectiva bem interessante, né? Não é só a aplicação, são os reflexos, né? Exatamente. E você poderia falar rapidamente para a gente sobre de que maneira a Lei do Bem tem contribuído para impulsionar os investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação no Brasil? Bom, essa é uma ótima pergunta. Assim, tem tudo a ver com o que a gente faz na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. E a Lei do Bem é uma lei que a gente faz a governança, né, dela dentro do LCTI. E a Lei do Bem, ela tem sido reconhecida através da Pintec, que é a pesquisa de inovação, a principal pesquisa de inovação do Brasil. Através de todas as Pintechs, ela tem sido reconhecida como a maior política pública de incentivo à pesquisa e desenvolvimento nas empresas do Brasil. Tá? A lei vai fazer 20 anos, agora em novembro. E ela é muito importante, só para vocês terem uma ideia do ponto de vista de quantidade, em 2023 foram cerca de 10 bilhões de reais dados em benefício fiscal para as empresas investirem em inovação, versus 42 bilhões investidos pelas empresas. Então cada R$1 investido, a gente consegue R$4,2 de retorno para a sociedade, para o desenvolvimento de novas tecnologias, para inovação, para aumento de competitividade, produtividade, né, desenvolvimento de novos produtos nas empresas brasileiras. Inovação hoje é um ato de sobrevivência. Como eu disse anteriormente, a gente está vivendo uma aceleração muito grande do processo de desenvolvimento tecnológico. As tecnologias saem cada vez mais rápido e elas têm um impacto na sociedade. Se as empresas brasileiras não alcançarem essa velocidade, elas tendem ao fracasso, né? A competição é cada vez mais global, cada vez mais internacional. Então, as empresas de fora para entrar aqui está cada vez mais fácil e vice-versa. Então, a gente precisa estar a par, a gente precisa fazer isso, e isso faz parte de um grande contexto delineado pelo governo federal, que a gente vive o contexto da nova indústria Brasil, nos 6 missões bem determinadas, com foco no desenvolvimento social, mas através de um desenvolvimento industrial, né? Nenhuma nação viveu e se desenvolveu economicamente e socialmente sem ter um desenvolvimento industrial pujante, né? Então a gente está fazendo esse processo de nova reindustrialização, onde o processo de inovação é um grande pilar. Sem ele, não há nova reindustrialização. Então a Lei do Bem cumpre um grande papel, né, dando suporte a essa inovação, dando suporte ao desenvolvimento da empresa, compartilhando o risco tecnológico que elas têm, que é inerente ao processo de inovação, tem muita incerteza, né? Então a Lei do Bem tem cumprido bastante bem esse papel, principalmente na área de TI. Então a gente olhar as áreas tecnológicas que mais utilizam a Lei do Bem, a área de software é uma das áreas que mais utilizam a Lei do Bem, né? A gente fez um levantamento recente para falar de IA de novo. Em 2023, lembrando que o hype do ChatGPT começou em novembro de 2022. Então, em 2023, as empresas brasileiras já estavam usando 10% desses investimentos, né? Ou seja, mais de 4 bilhões dos investimentos em 2023 das empresas já foram em projetos de IA, né? Em menos de um ano em que o hype vai acontecer. Significa que elas já estavam antenadas com o potencial futuro, já estavam investindo em algumas estruturas dessas, e que a gente, através da Lei do Bem, está dando suporte para esses desenvolvimentos. Então a Lei do Bem cumpre um papel essencial e a gente tem trabalhado diuturnamente aqui para fazer com que a Lei do Bem continue e seja ampliada para dar suporte cada vez mais e melhor, né? Tem vários problemas, vários riscos. A gente, por exemplo, recebeu o governo em 2023 com mais de 70 mil processos atrasados de análise, né? Então a gente fez todo o esforço e a gente conseguiu zerar essa fila da primeira análise no ano passado. E a gente continua agora, né, uma vez apagada a fogueira desses projetos atrasados, a gente continua agora trabalhando firme e forte
para melhorar cada vez mais a lei do bem, que as empresas se sintam seguras em aplicar na lei do bem e que a gente possa manter esse fomento como algo essencial no desenvolvimento científico, tecnológico, inovação, econômico e social do Brasil. Perfeito, agradecemos aí a presença no nosso Jogo Rápido do Softex Experience 2025, aqui direto de Brasília, do secretário de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCTI, Daniel Almeida Filho. Obrigado, Daniel. Muito obrigado, Marcos.